Olá, sejam todos muito bem-vindos, alunos e alunas, a mais um episódio do nosso EduCast. Eu sou a professora Maria Raquel Marins e hoje nós falaremos sobre automação, impactos no crescimento sustentável e no perfil do engenheiro. Eu tenho comigo o professor Gabriel Elmore, que é o nosso curador de engenharia, dos nossos cursos de engenharia, e temos aqui os nossos convidados, o professor Carrilho e o professor Salim. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada, por terem aceitado aí o nosso convite para esse bate-papo. Professor Gabriel Elmore é o nosso anfitrião, do nosso episódio. Eu queria passar a palavra para ele. Obrigado, Raquel. Então, é uma satisfação muito grande receber vocês hoje aqui, viu? Carrilho, Salim, muito obrigado, por estarem aqui com a gente hoje. Vai ser de grande valia aí para os nossos egressos dos cursos de engenharia, né? Temos aí as 10 habilitações dos cursos de engenharia. E é muito interessante aqui o seguinte, o perfil dos dois, né? Eu queria ressaltar aqui, e o Carrilho, o professor do Instituto Militar de Engenharia, pesquisador, doutor, orientando diversas teses de mestrado, doutorado, responsável pela montagem de vários laboratórios. E, por outro lado, nós temos aqui o Salim, também professor, mas um engenheiro mão na massa, aquele engenheiro de execução, que executa projetos. Já foi responsável por implementar projetos de grande monta aí no nosso país. E eu queria que vocês se apresentassem, falando mais um pouquinho de vocês, para a gente depois, então, começar a discussão. Satisfação muito grande, Gabriel, de estar aqui presente nesse debate com o Salim. Falando sobre a minha formação, eu sou engenheiro eletrônico, formado pelo IME em 94, e depois eu fui trabalhar num centro de pesquisa do Exército, onde havia instalações semi-industriais. E lá eu fui direto alocado para trabalhar dentro dessas instalações. E o que dava muita agonia para mim é que tudo que eu vi na eletrônica, eu não estava assim diretamente aplicado com o que eu mexia, porque eu mexia com prensas, eu mexia com a parte hidráulica, eu mexia com o controlador programável, e eu ficava assim intrigado porque eu estava, na verdade, me expandindo numa nova área que eu não sabia bem o que era, e o eletrônico lá nervoso dentro de mim, buscando a ligação do que eu estudei com isso aí. E aí, quando eu fui fazer a pós-graduação em Santa Catarina, no Departamento de Automação e Sistemas, aí que eu vi que existe toda uma área de ciência, na verdade, o pessoal chama de ciências da automação, que são ligadas para tratar os problemas da automação. Protocolos de comunicação, construção de programas e verificação de programas automáticos. E nisso aí eu me apaixonei pela área, terminei a pós-graduação, voltei para o IME e comecei a trabalhar direto com isso na academia. Mas o que sempre me chama a atenção é o seguinte, a ciência da automação ela sempre tem que estar de olho nos problemas da automação e buscar a solução desses problemas. É isso. Perfeito. Obrigado, professor. Obrigado, professora, pelo convite. Eu também sou engenheiro eletrônico, formado pela Universidade Gama Filho, né? E eu trabalho com automação há 38 anos. Eu sou da época em que a automação ainda era eletromecânica, né? E durante 7 anos eu trabalhei numa indústria francesa, onde foi a minha primeira escola. Em 90 eu fundei a empresa que eu trabalho atualmente. É uma empresa genuinamente de automação. Então, como profissional da automação, eu pego o projeto desde o início, detalho ele todo, né? E transformo aquilo em realidade automática. E daí saiu, né, de alguns estádios para a Copa do Mundo, Grêmio, Fonte Nova, Dunas, Pernambuco, o próprio TSE, que é Building, que é uma automação de prédio, né, corporativo. Aqui no Rio nós temos mais de 22 prédios automatizados pela empresa. E continuo ainda estudando, e hoje a automação sozinha ela não faz mais nada, ela precisa da informação. Então hoje tecnologia de automação mais tecnologia de informação é o que vai dar o futuro para essa garotada que está chegando, que é a indústria 4.0. Legal, bacana demais. Olha só, se eu fosse um aluno hoje, o
que eu ia perguntar para vocês? Eu ia começar com a primeira dúvida. O que é automação para vocês? O que seria automação para você, Carrilho? Então, tentando responder essa pergunta, a palavra automação, ela surgiu no mercado na década de 60. Era para marcar o início do uso dos computadores no controle automático. E era mais industrial. Então, é um neologismo tipo robótica, que também é um neologismo, tipo cibernética, que é um neologismo. E disso, da automação da parte industrial, o computador e as redes de computador começaram a avançar para diversas áreas. Estamos falando década de 60, 70, 80, e aí a automação de 80 para 90, ela lá foi transbordando de áreas, como o Salim falou. Aí temos automação de edifícios, automação residencial, automação de vias urbanas, automação do estádio. Então, tecnicamente falando, a definição da automação é a colocação do computador, rede de computadores, inteligência computacional na forma de algoritmos e sensores e atuadores para cuidar de um sistema físico. Então, quando o Salim fala controlar um estádio, é monitorar o status do estádio, de pessoas, luminosidade, a questão até de abastecimento de água e tudo mais, e juntar esses dados numa central e de lá controlar as melhores condições para esse lugar. Abre uma porta ou então abre um reservatório d'água para poder trazer água para o estádio, etc. Por exemplo, Salim, você falou de um estádio aí que você fez um trabalho. Como é que foi isso aí? Foi dessa forma como o Carrilho? Conta pra gente. Sim, foi. Imagina um estádio de futebol, você tem tudo que tem dentro de um prédio, mais alguma coisa. Então você tem iluminação, que você não pode apagar. Você tem que monitorar energia, porque se houver uma queda de energia, o sistema de no-break ou de geradores tem que entrar para que aquilo não atrapalhe o espetáculo. Você tem a parte hidráulica, que são pressurizações da linha de incêndio, por exemplo. Imagina se você perder a pressão na linha de incêndio, um incêndio no estádio de futebol. Nossa. Então, todas as utilidades, ela entra para a sala de controle, que a gente chama de CCO, sala de controle e operação, e todo um estádio se resume a uma tela de computador. Então, eu consigo monitorar, consigo interagir. Os estádios hoje, eles já estão sendo planejados, né, em função de adaptações para outros tipos de uso, assim, né? Porque hoje os estádios são muito utilizados também como... Arenas. Exatamente. São arenas, eles são projetados para ser não somente um estádio de futebol. Para vocês terem uma ideia, a Dunas, em Natal, que é uma cidade pequena, mas tem um estádio de futebol, como tem aqui, é utilizado para show, evento, casamento. Exatamente. Então, hoje você tem a polivalência do estádio em função da necessidade daquele local, entendeu? Então, hoje, a automação controla tudo isso, monitora e informa, né? Informa remotamente via mobile, via PC, da onde você estiver, da onde nós estivermos, a gente consegue Agora, atuar. eu fico pensando assim, um aluno vendo isso, ouvindo isso, ele vai pensar, puxa, como é que eu vou chegar ao ponto de fazer um trabalho desse? O que ele tem que saber fazer ao se formar? Quais são as habilidades aí para ele ficar tranquilo que ele vai conseguir desenvolver um trabalho desse? Então, eu só queria complementar como fazer o fecho da relação da automação com o estádio. Então, nós temos, então, diversos tipos de sensores que acabam batendo na eletrônica, sensores de presença, sensores de pressão, sensor de luminosidade. Isso tudo não é ligado diretamente ao computador, então tem toda uma rede de computadores que traz essa informação para os computadores, eles concentram e depois essa informação concentrada através de algoritmos, as informações são apresentadas no sistema supervisório e ações são tomadas. E as ações são enviadas através também de rede de computador e vão chegar nos atuadores, que também são dispositivos eletromecânicos, eletrohidráulicos, etc. Só fazendo esse feito. Então, a automação é esse corpo que está que está por dentro. E a sua pergunta agora, o que o aluno, né? Quais são as disciplinas que o aluno... Eu diria para você que o engenheiro de automação, eu vou fazer uma brincadeira, tá? É o carnavalesco. Porque eu quero que os meninos entendam o seguinte, eu sou capaz de fazer isso. São capazes. Ainda mais esses garotos hoje que parece que já nascem com um DNA avançado em mexer em tecnologia, né? Mas eles têm que tomar cuidado que a automação exige conhecimento em elétrica,
em eletrônica, em mecânica, em hidráulica, em pneumática, em hidropneumática, porque num chão de fábrica ele vai controlar essas disciplinas. Até o engenheiro civil hoje, que não souber automação, ele está frito. Porque... Mas nós temos essas disciplinas no currículo, né? Tem tudo isso que você falou. Sim, e sim. além de ter a prática, né? Para ele Sim. praticar tudo isso. Né? Com certeza. Uma vez juntando isso tudo, né? A automação controla tudo. Tudo que se mede, se controla. Se eu consigo medir uma temperatura, eu controlo a temperatura. Se eu consigo medir uma pressão, eu controlo a pressão. Eu tenho meu relógio que monitora a minha frequência cardíaca, o meu sono. Isso vai para o meu celular, isso vai para um data frame, e eu consigo fazer a estatística da minha vida. Isso é a realidade. Então, o cardiologista, daqui a um tempo, se você tiver um sensor e ele te monitorar, ele vai saber, tu vai ter um ataque cardíaco. Se cuida, emagrece. Pois é. Posso só complementar Claro, essa questão dos fica à conhecimentos? Chamar a atenção o seguinte, que a automação, o que a gente está conversando aqui, ela tem 3 conceitos, né? Tem interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. O multidisciplinar é o primeiro, é quando várias disciplinas se juntam para resolver um problema. Perfeito. O interdisciplinar é quando 2 disciplinas, na verdade, vão ser unidas e vão dar gênese a outra. 2 ou mais. Então, surge uma nova disciplina de algumas disciplinas. E o transdisciplinar é uma disciplina que passa através das outras, né? Então, a automação está muito ligada nessa questão transversal. Ela vai estar na engenharia civil, vai estar na medicina, vai estar em medições e vai estar na própria eletrônica, e assim vai. Então, vamos lá. O que precisaria de formação? Sim, conhecimento da parte eletrônica para saber de sensores e atuadores, eletrônica, pneumática... Elétrica, pneumática, hidráulica. Essa parte, porque é aí que ele vai mexer no mundo, né? Mas a conhecimento de redes de computadores, porque a grande fragilidade atualmente da automação está na rede de computador, porque tem o mundo cibernético, né? Com a abertura da automação para o mundo cibernético, um hacker pode chegar e pode estragar tudo. Entendeu? Então, tem que ter conhecimento das redes e da cibernética. E no cérebro da coisa, no computador, eu acredito que, essencialmente, é saber programar. Ter noção de algoritmos e ter noção de programação. E aí, com essa noção, aí ele pode agora agregar as novidades da automação, né? Que agora ela está evoluindo. A questão da inteligência artificial, as diversas ferramentas para trabalhar grandes conjuntos de dados, etc. Então, montando assim, a gente consegue ver mais ou menos essa quantidade de conhecimentos. Isso. E, para finalizar a sua pergunta, a parte de TI hoje, ela hoje não está mais segregada com TA. Quando eu falo TA, é tecnologia de automação, e TI, tecnologia de informação. Hoje, elas duas trabalham juntas. Antigamente, você tinha uma dificuldade muito grande no passado do pessoal de gestores ter informação do chão de fábrica, o cara tinha que anotar na pranchetinha, porque a comunicação entre a ponta, chão de fábrica, e a gestão, você tinha um hiato, né? No meio, porque um falava alemão, outro falava francês, e não conseguia se entender. Hoje isso não existe mais. Entendi. Essa camada, que era uma camada de math, né? Ela não é que ela não existe, ela hoje está muito mais homogênea, se fala muito melhor. Eu tenho trabalhado em projetos que envolvem TI e TA, ou eles chamam também de TO, na parte elétrica. Furnas, Itaipu. Então, tem tido muita preocupação com a entrada da automação, por exemplo, numa usina, e colocar ela todo o monitoramento remoto e tudo mais, mas a preocupação da segurança contra ataques cibernéticos. Então, TI e TA estão muito juntos. O cara tem que entender também, por exemplo, de um firewall. Cibersegurança. São pontos relevantes, né? Sim. Então, já que a gente está tocando nisso, quais seriam os pontos mais relevantes hoje da área de automação? Olha, a cibersegurança hoje está bastante... Porque até alguns anos atrás era difícil você invadir um controlador lógico, porque é um sistema operacional independente, não é um Windows, né? Certo. Conseguiram invadir Israel. E daí para cá começou-se a se preocupar com cybersecurity para controladores também. Então, essa área de cibersegurança é a primeira, porque se você deixar isso aberto,
a invasão vem e é constante. Eu concordo com o Salim que a primeira área é a segurança cibernética mesmo. É o caso clássico daquele Stuxnet, que foi um malware, que na verdade ele foi construído supostamente por interesses nacionais para ficar procurando um computador específico lá que cuidava das centrífugas no Irã. Centrífuga para fazer enriquecimento de urânio. E ele ficou anos ele se espalhando nos computadores por pendrive e contaminando o computador, mas ele tinha dentro dele um código específico para achar um CLP específico e quando ele encontrou, ele começou de uma maneira insidiosa, né? A ameaçadora, literalmente, sem os operadores saberem, começou a alterar a velocidade das centrífugas. Ele fazia o man in the middle, estava alterando a planta e para o operador estava tudo bem. E daqui a pouco começou a ter o estrago das centrífugas por causa da velocidade errada. E é só a gente imaginar que isso aí, por exemplo, até na parte de competição industrial, né, uma indústria contra a outra, ele pode simplesmente botar um programinha lá que erra um pouco uma manufatura, erra um pouquinho, estraga produto. Não tem limite, gente. Então, se eu falar a vocês que eu tenho 38 anos, eu conheço tudo, estou mentindo, entendeu? Agora eu vou dormir, agora mais ou menos meia-noite, ainda vou estudar, e amanhã de manhã, quando eu acordar, alguém fez uma coisa diferente, está completamente já, né? Exatamente. Então a segurança cibernética, sim, com certeza. Pois é. E, mestre, eu queria também colocar mais uma, que é a parte de IA. A inteligência computacional está entrando direto na automação, que agora não é só a coisa automática, é a coisa autônoma. Cada vez mais longe, as pessoas, o operador do sistema, e o sistema funcionar sozinho. Aprende o código, machine learning, vai aprendendo e, cara... Exatamente. Daqui a pouco está passando na rua. Então, eu fico muito impressionado com isso. E a primeira vez que eu fui na Disney, já fazem muitos anos, tá? Eu não sei nem quantos anos isso, mas bem mais de 10 anos, mais de 20 anos, sei lá. E eu fiquei muito encantado com determinados brinquedos lá, que eram verdadeiras aventuras. E você percebia ali requintes de automação e controle já naquela época nos brinquedos. Sim. E projetos multidisciplinares com engenheiros de diversas especialidades. Sim. Já, aí depois, quando eu fui a segunda vez, já tinha realidade virtual, assim, uma coisa impressionante. Aí eu fico imaginando isso, você falando em inteligência computacional, inteligência artificial, no mundo hoje, chat GPT, os códigos, machine learning, aprendendo com a gente. Sim. E aí eu pergunto para vocês, o que esperar do futuro da automação, gente? É de assustar, não é? Se você me perguntar assim, o que vai acontecer agora? Eu falo, professor, estou esperando passar um robô na minha porta e dar bom dia para mim, porque é o que está, né? É o que está acontecendo. Você falou na Disney, não sei muito longe não, Terra Encantada. Terra Encantada era todo automatizado. Pois é, eu já naquela época, eu startei aquele parque porque na época nós distribuímos uma empresa japonesa, a Mitsubishi, e eles eram todos controladores Mitsubishi. Entendi. Então já tinha aqui isso aqui também. Agora, o que esperar, cara? O que esperar do futuro, então? Eu fico... Quando eu dou palestra em faculdade, eu começo, sabe com que cenário? Jacksons. Perceba que a casa do Jacksons, isso em 1950, 40, ele já previa uma pílula que você tomava e ele via lá que nada mais é do que endoscopia. Sim. O reloginho dele que apertava a esteira vinha, é esse relógio aqui. O robozinho que andava, eu tenho 8 anos. Ele já previu várias coisas. A arte traz isso. Se você analisar bem, a arte traz isso para o futuro. Pois é. Realidade aumentada. A gente trabalha com realidade aumentada. Eu chego num painel e aponto o QR Code, eu sei tudo que tem dentro dele e comunico com as suas variáveis. A Alexa, né? Você dá os comandos, né? Essa ali, você tem razão, porque são os elementos da indústria 4.0 mesmo. Então, está chegando... Realidade aumentada. Realidade virtual, inteligência artificial, machine learning. Tudo isso está invadindo, A interação do homem com a máquina também, tem muita gente pesquisando com essas interações. Sem dúvida. Como ter um operador humano e ter uma máquina interagindo para construir alguma coisa, de forma que a máquina não vai machucar o ser humano, então, mas ao mesmo tempo permitir uma interação. Isaac, eu não sei. A 3 níveis robótica. 3 que ele não pode machucar o ser humano, ele não tem que eu não lembro, mas já existem 3 leis
para isso. É a 3D A máquina robótica. da robótica. Eu também Agora, nesse não momento lembro eu não quais são. Eu sei que ele não pode se te agredir, tu tem que parar. Tem que parar. Porque já houve robô matando pessoas dentro de uma fábrica aqui em Jacarepaguá, esmagando. Então, é uma área muito bacana e não tem limite. São 2 os limites da automação para gente que é do mercado. O céu e o bolso. A questão de segurança também física, né? Próximo semestre eu vou trabalhar com alunos no laboratório onde tem robôs manipuladores industriais. Então, a primeira coisa que a gente faz é a questão da segurança. A utilização de EPI, onde a pessoa pode ficar para interagir com o robô. Então, estava até pensando nisso hoje, que vai ser o próximo semestre que eu vou apresentar isso aí. Boa sorte. Ok, Eu queria só falar um negócio de um assunto anterior, que é da minha experiência. Tá? Eu acredito que uma habilidade que um engenheiro de automação tem que ter, ou alguém que vai trabalhar com automação, é conseguir falar com as especialidades. Não sei se você tem essa experiência. Quando você tem um projeto muito grande, por exemplo, Só exemplificar. O eletrônico não fala com o mecânico. O eletrônico está lá naquele mundo, o mecânico está no mundo dele. É muito engraçado. E o da automação, ele tem que saber conversar com o mecânico, saber conversar com o eletrônico e tentar fazer que eles convirjam para alguma coisa. Foi no início que eu coloquei. O carnavalesco, eu trabalhei com carnaval porque eu fiz projeto para carro alegórico. E o carnavalesco, cara, é aquele cara que viaja. O cara da automação, ele tem que ter essa habilidade. Por exemplo, num túnel, quando eu automatizei um túnel, eu lidei com um engenheiro civil, um engenheiro metalúrgico, um engenheiro elétrico, o arquiteto, de todas as disciplinas que você pode imaginar. E você tinha que integrar cada um desses, cada um falando uma linguagem diferente. Então, o profissional, o egresso da automação, os engenheiros novos, tem que se preocupar com esse relacionamento, entender a dor do cliente e transformar aquilo em solução. Interessante, eu ia chegar nisso mesmo, perguntar para vocês qual seria o impacto da automação nesse perfil profissional do engenheiro, né, do futuro. Vocês falarem um pouquinho desse impacto. Eu acredito que quando a pessoa trabalha com automação, quando se aproxima, ele tem que saber conversar entre áreas. O mecânico... É engraçado, uma vez eu estava numa banca de um projeto final de curso de um aluno da mecânica. Né? Aí, num certo momento, ele estava construindo uma aranha, daquelas aranhas de robô. E o problema era no microcontrolador que estava lá na aranha do robô. Ele mostrou para mim assim... Professor, isso aqui não está funcionando. Eu pensei que ele queria que eu benzesse para funcionar. Entendeu? Foi muito engraçado a figura do aluno assim, me dando aquilo. Assim, mas não dá para benzer. Sabe? Na verdade, ele não estava disposto a enxergar o que o eletrônico enxerga. Ele só achava que ele apertava o botão e funcionaria. Então, eu acredito que tem que saber olhar para as outras áreas e saber o que tem. E realmente, por exemplo, vou trabalhar com um mecânico, entender o problema do mecânico. E assim vai. Eu acho que é um desafio. Fala um segredo para os garotos que vão começar. Tá. Se você tiver uma cadeira de automação discreta, eu digo para você, se de forma bem aplicada, uma automação discreta, né? Sim. O aluno, ele vai ser capaz já de ganhar dinheiro. Sabe por quê? Ele chega num condomínio e fala, olha, eu vou automatizar a sua caixa d'água. Ele tem, com um período de aula, se ele for empreendedor, se ele for visionário, ele já começa a ganhar dinheiro com um pedaço de curso. Porque é tão rápido. Com uma certificação intermediária. Certificação intermediária, exatamente isso. Com uma certificação intermediária, com certeza, que eu acho que é uma realidade. E depois o aprendizado contínuo, eu acho que é... Mas isso é legal, porque... Eu estou analisando aqui os garotos que estão entrando agora e estou me projetando lá atrás. A dificuldade é que, por que eu faço isso aqui? Pois é, e aí que vem aquela pergunta que é importante nesse momento, né? Sim. Quais são as competências necessárias para um profissional desse, ele sair formado na área de controle e automação? Porque as competências necessárias são exatamente obtidas por essas certificações intermediárias. Sim, é um conjunto de competências. Sim, você acabou de citar uma delas aí. Sim, nós tivemos, na empresa, nós temos um braço, né, que é de formação. Nós tivemos diversos profissionais que já eram profissionais fazendo formação conosco e já
já se colocando como um MEI e vendendo as ideias daquilo que ele praticou, lógico, evidente, uma consultoria nossa, mas anda, é rápido. Você não precisa acabar o curso para isso, né? Sim, sim. É lógico, evidente, que você mandar um garoto desse chegar no chão de fábrica e fazer uma interpolação de 3, 4, 5 eixos, não dá, mas Precisa um pouco mais. É gradativo. é né? gradativo, mas ele consegue. Mas Dependendo do que ele Você fizer, falou ele de consegue. uma cadeira de automação discreta. Fatalmente ele vai ter que saber trabalhar com um controlador programável ou um microcontrolador, vai ter programação e um pouquinho de eletrônica. Vai ter, para interagir com o mundo, vai ter que ter sensor. Então vai haver uma gama de sensores para isso. Chaves, deep switches e tudo mais. E depois, por outro lado, vai ter que também interagir com o mundo. Motores, atuadores pneumáticos, hidráulicos, etc. Então, essencialmente, ele vai ter o básico para poder interagir com o mundo através do Nesses computador. 38 anos 39 anos de experiência, eu vou dizer uma coisa para vocês. O controlador lógico ele é importante e vocês vão ensinar isso. Mas tem uma precedência que todo mundo esquece, que é o comando eletromecânico. Sim. Porque no início da conversa, quando você colocou, quando começou a automação, sim, foi na década de 60, a General Motors, para poder sair do carro A para o carro B, ela tinha que desmontar o painel todo eletromecânico para poder montar de novo. Daí veio os controladores, os engenheiros e a lógica, a leitura, LEDER, justamente para os engenheiros elétricos entender como fazer as linhas de comando, né? Porque não eram eletrônicos. Você imagina você desmontar um painel todo, porque vai mudar o bigode, o bigode de rabo de peixe para bigode de gato. Enfim, você tinha que desmontar todo um processo. E aí surgiu justamente na General Motors, na década de 60, né? Década de 60, sim. Os controladores para poder... Você muda o setup. Sim. Interessante. Você vê, eu fico muito feliz de ouvir esse tipo de coisa, porque isso vem muito de encontro, né, com o que a gente vem fazendo e construindo aqui, né, Raquel? Você vê que a gente tem trabalhado em diversos currículos, né, fazendo a composição daquelas disciplinas que geram uma competência. Sim. Ou seja, e aí você certifica essa competência. Isso aí dá um direcionamento para o aluno, que essas certificações, elas dão uma competência, são valorizadas pelo mercado, né? Sim. E aí eu fico imaginando o seguinte, e depois... E a educação continuada, né? O que seria importante para o engenheiro, assim, já falando com o pessoal que está se formando agora, está próximo de se formar, o engenheiro recém-formado, os nossos egressos que já estão no mercado. O que seria importante para esse pessoal continuar estudando? Nesse caso não tem nem como parar mais, porque Pois é. é tão... O céu é o limite. É o né? limite. Então, lógico, evidente, esse garoto que está saindo, que está entrando, tem que entender o que o mercado hoje está oferecendo, quais são os hardwares que estão sendo oferecidos no mercado, quais são os softwares que estão sendo em down e alta aí, por exemplo, Python. Python é uma linguagem, né, que está bastante usada e o garoto, quem está se formando, quem está entrando, já tem que começar a entender, incentivar a pesquisa, incentivar a busca. Eu acho que isso é uma coisa que vai agregar muito o valor para o aluno e na nossa área de automação não tem outro jeito. É o que eu falei, vou dormir agora meia-noite, 7 horas da manhã, já inventaram outra coisa. Complementando aqui assim, seriam cursos de curta duração, cursos de extensão, em que tivesse módulos de redes de computadores para, por exemplo, a automação, o conhecimento de sensores, uma vasta gama de sensores, internet das coisas, por exemplo, também, uma questão de diversos tipos de atuadores também, fazer um estudo dos atuadores e essencialmente, se tiver dificuldade com programação e em alguma linguagem. Isso para engenheiros de quaisquer habilitação, esses cursos? Exatamente. Não só para o eletrônico, de controle, para todas as habilitações. Para todas as habilitações. A gente tinha um colega de engenharia civil que instrumentava pilares de ponte para ver o esforço. Nosso colega da construção. Sim. Cursos transversais. Ele usava strain gauge, colocava a raiz de strain gauge e media os esforços que tinham e quanto que aquele pilar ia durar ainda. Então, precisa. Então, ele vai precisar programar, ele precisou usar um software para adquirir esses dados e daí tirar as conclusões que ele precisava lá dos esforços. Entendeu? Não tem jeito, professores, não tem jeito. É horizontal mesmo. Olha, eu sinceramente eu aprendi muito com vocês hoje aqui, viu? Sim, sim.
Muito legal. Muito bom. Tenho certeza que os nossos alunos, nossas alunas também, né? Eu acho que é com muito certeza. importante e dar uma visão, né, do todo, né, dos processos, das etapas, né? Essa questão das expectativas, né? Alinhar a expectativa do aluno, né? O aluno que está chegando, que está no meio da jornada acadêmica, que está finalizando a jornada. Inclusive, os nossos alunos de engenharia esse ano ainda foram contemplados, né? Que farão o exame do ENAD, né? Então, Bacana. tem toda uma preparação também Legal. durante todo esse ciclo, né, acadêmico e, com certeza, um dos conteúdos que são abordados nas matrizes curriculares são, para todos os cursos, né, é automação. Perfeito. Automação, Muito bom. sim. Excelente. Eu queria, assim, só considerações finais mesmo, né? Eu queria pedir, né, para os convidados deixarem um recado e aí podem se direcionar para o aluno mesmo. Tem uma, né? Pode falar direto com os nossos alunos Então, que estão chegando, mas também aqueles que estão finalizando o curso. Aquele recado, assim, de quem já está há 38 anos na estrada. Então, meu recado, né, para essa garotada que está chegando, para os rapazes, para as moças que estão saindo, automação é uma área que vai estar e não tem mais como voltar atrás em todo segmento da sociedade É um mesmo. caminho sem volta. Ela entrou dentro do direito, ela entrou dentro da contabilidade, enfim, dedicação, muita dedicação. E, assim, vou usar um termo, uma cachaça. Porque se esses alunos se envolverem e entenderem a fundo o que é esse sistema de controle e automação, eles vão se apaixonar, com certeza. Até mesmo não sendo da área, como civil, né? O engenheiro civil tem que sentar para conversar com o fornecedor que vai fornecer para ele automação. Você imagina você comprar algo que você não conhece. O engenheiro mecânico que cuida dos ossos, comparando uma automação, a maior automação do mundo, somos nós. Então, o engenheiro mecânico cuida dos ossos, né? Só que quem cuida do cérebro é o engenheiro de controle. Então, assim, você tem que ver o químico e aí tu vai. Então, eu desejo toda a sorte do mundo, espero que possamos ter contribuído. Que bom. Obrigada, professor Salim. Professor Carrilho. Eu estava pensando aqui o que falar. Saiba que o mundo está mudando cada vez mais rápido. O mundo que nós vivemos, quando saímos da graduação, era o mundo que vocês estão vivendo. E daqui a um pouquinho de tempo vai ser muito diferente. E a automação, ela vai estar pervasiva, quer dizer, vai estar presente em diversas situações da sua vida, profissionais ou não, que você vai precisar. Tem um conceito que o pessoal fala em inglês que é dependable, né? Dependable é uma coisa da qual você tem que depender. Eu posso precisar, mas quando eu dependo, esse serviço não pode faltar. Então, o que eu falo, que eu posso aconselhar é isso. Seja qual for sua área de especialização, procure atualizar-se nos conceitos da automação, de sorte a que os sistemas que você trabalhe, os projetos que você trabalhe, tenha características de serem confiáveis, a ponto de que alguém possa depender desse sistema para, assim, conseguir algum objetivo outro que esse sistema tem que fazer. Então, intere-se sobre os conceitos de automação. Falamos sobre vários conceitos: sensores, programação, controladores programáveis, atuadores, inteligência artificial. Então, todas essas áreas são importantíssimas para vocês se antenarem. Né? Perfeito, professor Carrilho. Muito obrigada também. Ok. Professor Gabriel. Então, só agradecer esses dois grandes profissionais e amigos aí. Muito obrigado mesmo por vocês terem disponibilizado esse tempo. E outras oportunidades virão, com certeza. Okay. Nós vamos trabalhar juntos aí para a gente bolar projetos, coisas para ajudar os nossos alunos, né, desenvolverem suas competências e serem felizes aí no mercado de trabalho. Com certeza. Obrigado. Obrigada a vocês, nossos alunos. Queremos agradecer também pela audiência, por terem, né,
ficado aqui conosco. Esperamos ter contribuído com a formação de vocês e até o próximo encontro. Um abraço.